Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos vendo por essa plataforma. Eu sou aqui o pastor Adilson. Antes de mais nada, eu peço para que os irmãos dêem o seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva em nosso canal, O Despertar 607. Amém? Nós acabamos de ler aqui a palavra de Provérbios 17. Provérbios são palavras de sabedoria de Salomão, certo? De Salomão. Nós lemos aqui no capítulo 17 que está dizendo o seguinte: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Interessante, né? E no verso 2 está dizendo: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Irmãos, vamos falar um pouco disto aqui. A gente observa que essa palavra de Provérbios está dizendo que é mais antes uma coisa sem muito fundamento, sem muita força, sem muito entendimento, do que um monte de coisas com contendas. Ou é melhor você ter um pedaço de pão do que almejar riquezas criando contendas com os irmãos. Por que essas coisas acontecem na vida das pessoas? Por que as pessoas se debruçam tanto na parte de herança, nas coisas materiais? Por quê? Porque originalmente, irmãos, isso deveria ser uma coisa boa. Deveria ser uma coisa que para a bem-aventurança da pessoa. Mas a pessoa, depois que ele passou a ter um problema um pouco mais acirrado, problema da sua morte espiritual, então ele passou a viver em contenda uns com os outros. Os irmãos com os irmãos, as famílias, as tribos, as nações. Por quê? Porque a pessoa só centraliza a coisa somente no material. E ele faz tudo em função do material. Ele faz tudo em função do poder. E por causa disto, muitas vezes, ele termina criando alguns problemas um pouco mais violentos. Você vê, olha, vocês podem observar que em toda família, ou pelo menos a grande maioria das famílias, principalmente quando tem questões de herança em jogo, tem problemas. Por quê? Porque as pessoas desconhecem. As pessoas acham que tudo é em função da matéria. É tudo em função de poder. E as coisas não é bem assim. Porque amanhã ou depois,
você deixa tudo isto e morre. E isto não te serviu para nada, a não ser para aqueles momentos que você diz momento de felicidade material. Não serve para mais nada. E se esquece que o mais importante é a sua vida eterna, é a sua salvação. Que essa parte as pessoas preferem não tocar no assunto. Então essa parte eterna, a salvação da sua alma, isso não está em questão. Eu me lembro de um grande pregador aí, que uma vez ele contou o seu testemunho, e ele disse que quando ele se converteu, lendo um panfleto, e o panfleto dizia assim: de que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? E essa pessoa, ele era muito rico. Essa pessoa é muito poderosa, era uma pessoa da alta sociedade. A pessoa que vivia com pessoas importantes, com artistas, com fulano, ciclano, viajava o mundo todo, só vivia em hotéis 5 estrelas, comia do bom, do melhor, tinha os carros mais caros. E ele pegou aquele panfleto e ele disse, naquele panfleto estava dizendo: de que adianta você ganhar o mundo todo, mas se você perder a tua alma? Irmãos, a partir daquele momento, ele mudou a vida dele. Ele mudou a vida dele. Ele mudou a vida dele a tal ponto, uma pessoa chegou a dizer para ele assim, que ele seria testado por Deus por causa dessas coisas. E ele pagou um preço muito alto. De rico que ele era, ele passou a ser uma pessoa miserável, que não tinha nem o que comer. Aí muita gente fala: e eu vou passar por isso? Mas jamais vou passar por isso. Mas esse foi o preço. As riquezas que veio para ele não veio da parte de Deus. Veio sim da parte do inimigo. O inimigo que o abençoou. Por isso que a Bíblia está dizendo: o que adianta você ganhar o mundo todo se você perder a sua alma? Ele tinha muito poder nas mãos, mas não vinha da parte de Deus, irmãos. Vinha da parte do inimigo. E eu digo uma coisa: se ele morresse nessa condição, você sabe para onde que ele ia? Para o inferno. Essa que é a realidade. Então as coisas é mais ou menos assim. Olha só a situação de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. E ele foi testado, porque houve uma acusação por parte do inimigo. E Deus permitiu que o inimigo tocasse e ele ficou doente. Ele perdeu todos os seus filhos, 10 filhos. Ele perdeu toda a sua riqueza. Ficou doente com lepra. Ficou numa situação muito difícil. Aí entra naquele dia: que adianta você ganhar o mundo todo se você perder a sua alma? Ele tinha consciência que se ele morresse com essa situação, talvez ele ia ficar numa situação muito difícil. Mas ele venceu. Ele venceu e Deus retribuiu o dobro, tudo que ele tinha perdido. Até mesmo os seus filhos. Deus retribuiu tudo. Então as pessoas colocam em questão as coisas materiais. E ele coloca isso em primeiro lugar.
nas suas vidas. E deixa Deus de lado. E esquece que foi Deus que fez todas as coisas. Foi Deus que fez todo o universo. Foi Deus que fez o mar, a lua, o sol, o planeta Terra. E que fez cada um de nós e toda a criação. Então Deus é um Deus digno de toda a honra e de toda a glória, irmãos. Mas a pessoa que é meio que materialista, ele não pensa assim. Ele só pensa no eu e no agora, na sua felicidade momentânea. E esquece que quando ele vai dormir e tem aqueles pesadelos, e ele não vê a hora de acordar. Já reparou que acontece isso na vida de muita gente? A pessoa tem um pesadelo tão terrível na hora que ele está dormindo, tipo um sonho, né? Um pesadelo tão terrível que ele fica tão afadigado com aquilo, tão desesperado com aquilo, que ele diz assim, eu tenho que sair disso, eu tenho que sair. Aí de repente ele acorda. Aí ele diz assim, ainda bem que era só um sonho. Aí eu quero dizer uma coisa para você, irmão, você que está me escutando. Quando você morre, você vai viver esse pesadelo pela eternidade. Preste atenção no que você está fazendo com a sua vida. Você vai viver um pesadelo eterno e não tem volta. Não tem como retroceder, não tem como sair daquilo. Essa é uma realidade. Então, muitas vezes, esses sonhos que eu acabei de contar é uma realidade que acontece no mundo espiritual. Porque o sonho que você teve foi uma coisa que você... foi uma experiência que você estava tendo no mundo espiritual. Com a sua alma, com o seu espírito. E quando você acorda, você diz assim... ufa, ainda bem que foi apenas um sonho. Você pensa assim, né? Mas quando você morre, quando você vai para o outro lado, irmão, sem uma preparação, você vai ver dessa forma, pela eternidade. Pensa bem. Eu tenho aqui uma pessoa, aqui no grupo, a minha esposa. Uma vez ela foi arrebatada até o inferno. Ela pediu, ela pediu para Deus, eu quero ver como é que é lá. E Deus concedeu. Naquela mesma noite, ela foi lá. Uma coisa eu digo para vocês, irmãos, não foi nada interessante. Ela ficou a noite toda. Quando ela chegou na madrugada, quando ela retornou ao seu corpo, o seu espírito ao corpo dela, o espírito dela ao corpo dela, né? Assim, ela estava sangrando, colocando sangue pelo nariz, pela boca. Ela teve um infarto. Ela pediu para ter experiência e ela teve. Deus concedeu e ela foi visitar lá. Rapaz, o negócio é feio. O negócio é feio. A coisa é horrível. Ela via muita gente lá pedindo, pelo amor de Deus, me tire daqui. Ai, eu não aguento mais. Ai. E ela só via essa palavra, ai. Ela só via esta palavra ali naquele lugar. E a situação dela só melhorou quando Deus permitiu que daquele local ela fosse até o paraíso. E ela foi até o paraíso também. Aquela luz que o guiava, aquele mensageiro que o guiava, era o próprio Jesus.
era o próprio Jesus. Quando ela chegou lá, naquele lugar, ela ficou maravilhada, porque era uma paz infinita, algo extraordinário, algo surpreendente. Ela viu coisas e ela pediu para ficar ali, e aquele que estava sentado no trono dizia assim: não, agora não, você tem uma missão ainda, você tem que falar essas coisas para as pessoas, você tem que falar tudo, essas experiências que você teve para as pessoas precisam saber essas coisas. Aí aquele mensageiro, que na verdade não era o mensageiro, mas era o próprio Cristo: você tem que ir. E ele fez questão de mostrar suas mãos, e nas mãos dele tinham os furos dos cravos da cruz. E eu fiz de volta, e ela passou por uma porta. Aí então ela veio daquele lugar, assim, passando pelo universo, né? Descendo. E até ele falou assim: cuidado com os buracos negros. Então ela foi guiada ali até chegar no corpo dela. E quando ela se deparou no corpo dela, ela estava ensanguentada, porque o corpo físico dela teve um infarto. Aliás, teve 2 infartos silenciosos. 3, né? 3 infartos silenciosos. Quando ela passou no hospital, agora, uns 1 ano atrás, 2 anos, o médico ficou surpreso. Porque o médico disse assim para ela: olha, quem tem um infarto silencioso não resiste e morre. Você teve 3. Então aquilo foi motivo de pesquisa. O que aconteceu? Existe uma cicatriz no seu coração. 3 infartos silenciosos, irmãos. 3. Essa é a situação dela. E o coração dela só funciona 25%. Ela sofre muito por causa disso. Mas ela teve a experiência. Ela foi até lá. E ela viu como é que é a situação. Aí, voltando à palavra, né, irmãos? O pessoal estão brigando por causa de herança. Estão criando contenda por causa de questões materiais, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. É bom para o momento, mas não é bom para a sua alma. Mas antes você ter um pão seco, do que você viver com uma série de coisas e de pessoas em contenda. Pelo menos quando você morrer, você sabe que você tem um lugar privilegiado. Que adianta você ter tudo isso, toda essa riqueza, e morrer e ir para o inferno? O que você resolve isso? Como eu disse, né? Muitas pessoas têm experiência. As pessoas acham que não têm experiência, mas muitas pessoas têm experiência. Porque vive aqueles pesadelos, como eu acabei de falar. Aí quando ele acorda, ufa, ainda bem que era apenas um sonho. Mas não era, não. Você estava passando por uma experiência. Deus muitas vezes concede isto para que você venha acordar, para que você venha entender que existe algo além disso, que existe um Deus poderoso que pode te dar vida. Não adianta, irmãos, viver em contendas por causa de coisas, por causa de riqueza, por causa de bens materiais,
que, como a Bíblia diz, que não acumuleis tesouros na terra, porque a traça e o ferrugem corrói. Procurai a vida eterna. Procurai a palavra de Deus, que você vai se dar bem. Então, quando a gente volta para a palavra aqui, do capítulo 17, a gente percebe, irmãos, quantas pessoas estão iludidas, quantas pessoas estão enganadas, achando que vive só o seu eu, agora e pronto e acabou. Não, não, a coisa não é bem assim. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente. Entre os irmãos repartirá a herança. Herança. Quantas pessoas têm problemas por causa de herança? A pessoa fica cego por causa daquilo. Eu quero tudo para mim. Muitos até matam por causa disso. Eu conheci uma pessoa que ele brigava tanto por causa de problema de herança. Ele morreu subitamente. E o mais interessante, não é que é interessante, porque foi revelado que essa pessoa ia descer a sepultura, e essa pessoa desceu. Foi até o ano passado. Brigava tanto por causa de herança. Existia tanta mesquinhez na vida da pessoa. E a pessoa, até quando colocava a mão no bolso, era complicada. Virava até meio de lado para ninguém ver o dinheiro dele. O que adiantou? O que adiantou? Vai acontecer duas coisas. Primeiro, que o corpo vai apodrecer lá no cemitério. Como diz a Bíblia, virar um sepulcro cairado, né? E o espírito vai para onde? Para o inferno. Por quê? Porque ele viveu isso aqui. E a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara, irmão. Tudo que liga aqui, liga lá. Tudo que desliga aqui, desliga lá. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então vamos procurar entender a palavra de Deus. Não significa que você tem que ser miserável, pobre. Não. Se você procura Deus, Deus pode te abençoar. Você pode ficar bem financeiramente também. Sabe por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Você pode ficar bem, sim. Quando disse para aquele cidadão que era muito rico, aí ele leu um panfleto e dizia assim no panfleto: de que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Então, esse cidadão, ele tinha riqueza. Tinha sim. Mas essa riqueza não era centralizada em quem? Em Deus. Então, muitas vezes você perde quando é centralizado no maligno. É fruto de um pacto. O negócio de pacto é complicado, irmão. Pacto, muitas vezes, vai para a terceira e a quarta geração de uma família. Isso é muito complicado, irmão. Muito complicado. Então, Deus não vê isso com bons olhos. Então, você é melhor, até em parte da Bíblia, é melhor você ir aleijado para lá
do que você ir são e ir para o inferno. Vamos se arrepender, vamos entender o trabalhar de Deus. Que Deus é o nosso Criador. Deus é a nossa causa. Deus é a nossa divindade suprema neste mundo. Não tem outra coisa melhor. Amém? É apenas uma reflexão, a gente fez essa reflexão em cima de Provérbios 17, que fala de herança, né? Então trazer essa coisa à tona, né? Para explicar para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Fique na paz, que Deus possa abençoar profundamente. Não esqueça de dar o like e compartilhar a mensagem para outros amigos, familiares, se inscrever no canal. Amém, irmãos? Fique na paz.